Pai amado, em nome de Jesus, Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Que a gente venha estar atento, que a gente venha estar com o coração aberto, que a gente venha estar, Senhor, aleluias, com sede, Pai, que a gente venha saciar, venha sair daqui diferente da maneira que entrarmos, que a gente venha sair daqui, aleluias, transbordando, Senhor, aleluias. A igreja que perdoa. Essa semana eu tive uma experiência diferente, conversando com um colega que tinha 30 anos de empresa, e ele estava reclamando, né, falando da direção. E eu observo que isso em empresas é comum encontrar pessoas que falam da direção, né, que tem maturidade, de certa forma dá uma repreensão, né, com amor. Não, amado, aqui nós estamos contratados para trabalhar, e a palavra de Deus fala, tudo que a gente fazer para, como se fosse com o Senhor. Mas essa pessoa não é cristã, e começou a falar. Na hora o Espírito Santo de Deus me revelou, me mostrou que ele tinha mágoa, uma mágoa profunda. Eu perguntei, quantos anos você tem na empresa? Ele falou, 30 anos. Olha para mim, ele olhou. Você é magoado com a direção? Ele baixou a cabeça. Eu olho para mim. Você é magoado com a direção da empresa, com os diretores? Ele, eu sou. Eu carrego a mágoa. Eu falei, não faça isso, rapaz. Essa mágoa vai te adoecer. Perdoe. Eu não consigo. Por quê? Quando eu tinha 18 anos de empresa, no momento que eu mais precisava, eles pediram para me fazer algo, eu não fiz, eles me mandaram embora. E aquilo me machucou muito. Aí eu olhei pedindo a Deus sabedoria, olha para mim. Ele baixava a cabeça, olha para mim, ele olhava. E é uma pessoa assim, uma certa idade, né, meio rebelde, né? Olha para mim, ele olhava. Perdoe, porque isso vai libertar você, vai liberar você. Isso não está fazendo mal para ele, está fazendo mal para você. Perdoe. Abre seu coração. E não adianta dizer que não está sentindo, não precisa sentir, perdoe. E ele ficou em silêncio. E eu comecei a pedir a Deus pela vida dele. Eu falei, nossa, a igreja está falando sobre isso, perdão, a igreja que perdoa. O perdão, como eu falei no início, é muito amplo, porque o perdão não significa só perdoar, significa também pedir perdão. Muitas vezes nós necessitamos pedir perdão. Muitas vezes nós não estamos só no sentido de eu tenho que perdoar. Mas quando você perdoa, você se liberta. O perdão, ele traz, a falta de perdão, ele traz, adoece a alma. O tempo cura, o tempo não cura. A gente vai ver algumas passagens na Bíblia e mostrar que o tempo não cura a falta de perdão. Você vai demorar 50 anos, 20 anos, 30 anos, e se você não perdoar, não só ao seu próximo, como a você mesmo. Tem pessoas que é magoada consigo próprio. Eu não consigo me perdoar com isso. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Esse mês aqui foi falado de várias passagens, vários direcionamentos a respeito da falta de perdão. Mas eu já me deparei com pessoas que não conseguem se perdoar. Você precisa perdoar alguém? Preciso. É seu próximo? Não, eu não consigo me perdoar eu mesmo, que eu não aceito naquele momento, eu não fiz isso, eu não falei isso, e por causa disso aconteceu um desastre, eu não consigo me perdoar. Essa pessoa está presa, essa pessoa está com a alma ferida.
E é algo tão sério, Senhor, tão sério, que a falta de perdão compromete a sua salvação. Eita, polemizou. Tem linhas teológicas que não concordam com isso. Mas a falta de perdão, ela compromete a sua salvação. No céu só vai ter pessoas que foi perdoada e que perdoou. Todos nós que recebemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente estava com uma dívida impagável. Jesus veio para que todo aquele que o recebesse como Senhor e Salvador da sua vida, o seu sacrifício justifica o seu pecado, uma conta impagável. Mas aí, todo aquele que vem para Cristo, ele, do jeito que você está, ele te recebe. Mas você não pode permanecer do jeito que você se apresentou a Ele. Quando a gente se apresenta ao Senhor, a gente é um bebê na fé. Mas como uma criança que nasce, ela vai crescendo. E quando ela vai crescendo, vai vindo a responsabilidade. Você é cristão, você foi bebê na fé. Se você é bebê na fé, você está crescendo. E quando você vai crescendo, você vai tendo conhecimento. E a partir do conhecimento, você vai sendo cobrado. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E talvez você chegou à maturidade na fé. Então, uma pessoa madura na fé, ela, como nós que somos adultos, ou os adultos, tem responsabilidade, tem compromisso. E temos que seguir parâmetros. No mundo espiritual é a mesma coisa. Temos que seguir parâmetros. Vou dar um exemplo, que o próprio, Jesus que nos deu exemplo. Pedro perguntou a Jesus, falando sobre perdão: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Olha, que é um assunto difícil até lá atrás. 7 vezes, Senhor? Pedro perguntava e já respondia, né? Jesus: não, Pedro. Em outras palavras, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Jesus deu até uma conta, 70 vezes 7. Eu acredito que Pedro não era meio analfabeto naquela época, não tinha conhecimento. Talvez ele ficou ali tempos para descobrir qual o valor, qual a multiplicação daquela conta. Mas em outras palavras, Jesus disse: quantas vezes for necessário. Lucas 17, 3. Por favor, coloca aqui. Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Fala assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, se uma pessoa pecar contra você, você não vai brigar, mas você vai chamar a atenção: irmão, você está me machucando. Mas se ele mostrar arrependimento, você tem que perdoar. No próximo: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, no mesmo dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Ele falou: ei, meu Deus, que difícil, Senhor. Tem pessoas que não conseguem perdoar uma vez. Imagine você num ambiente de trabalho, ver uma pessoa pisar no seu pé. Olha, aqui falou 7 vezes no dia. Vamos imaginar 8 horas de serviço. Vamos dividir essas 7 vezes por 8. Vai ficar 1 hora e um pouquinho. Ele pisou no teu pé. Se mostrar arrependido: me arrependo, me perdoa, meu irmão. Chegar chorando. Você vê que ele se arrependeu: amado, você é crente. Você vai se arrepender? Vai ser fácil para você. Irmão, fique em paz, amado. Você até abraça aí, fique em paz. Que é isso? Eu sou cristão. Você vai até fazer questão de dizer que você é cristão, abraçar, e vai sair tudo bem. Você até dá uma palavra abençoada para ele: vai em paz, Jesus é contigo, Jesus tem um plano na sua vida. Aí com 1 hora e um pouquinho ele vem de novo, pisa no seu pé, te machuca de novo. Aí você já: esse irmão está doido?
depois ele vir chorando, pedindo perdão, você já vai olhar assim, olhar para o Senhor, e aí, Jesus, perdoa, e você já não vai ser com aquele prazer que você teve da primeira vez, mas você vai perdoar, você é crente, você é nascido de novo. Passa uma hora e um pouquinho, vê o irmão de novo, pisa no seu pé de novo, você vai dizer, você está de brincadeira, né, irmão? Que arrepende, que isso, toda hora você pisando no meu pé, vim pedir para eu te perdoar de novo. E ele pode dizer, mas você não é crente? Você não conhece a palavra? Não é? Aí você vai lembrar. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, você tem que perdoar. Aí você vai dizer, Senhor, eu não consigo isso não, Senhor. Irmãos, o perdoar é tão sério. Por que Jesus está dizendo isso aqui para você, para mim, para você? Porque se você pecar 1 milhão de vezes por dia, se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar, amados. É sério. Quando eu falei desculpa a expressão, Jesus fala que se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado, e esquece a eternidade com Jesus. É muito sério, é polêmico, mas é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amanhã, se uma pessoa no mesmo dia te pisar no seu pé, você vai lembrar, opa, vai doer, mas você vai lembrar, Senhor, o Senhor falou para me perdoar. 7 vezes no dia, não é eu que estou dizendo, amado. Eu fiquei assustado, Senhor, quantas vezes eu passei por aqui, reli, eu não entendi dessa maneira. Mas por que o Senhor está falando isso conosco hoje? Será que a gente vai passar uma situação dessa? Porque eu ainda não conheço ninguém que falou que foi ofendido 7 vezes no mesmo dia e ele conseguiu perdoar. Ainda não vi ninguém falar que tem uma experiência dessa. E eu peço a Deus que não permite, porque eu não sei, amados, sou um fraco. Eu peço ao Senhor que Ele me fortaleça, que me livre da tentação. Mas, de novo, o perdão é muito sério. Aleluias. Aleluias. Amados, a gente pode ver situações bem fortes que acontecem nos lares. Por exemplo, José. Os irmãos de José tinham inveja, ciúmes, e decidiram fazer mal ao seu próprio irmão. Venderam José. José, através daquela atitude, foi tirado da sua família, foi vendido como escravo, sofreu, foi humilhado, passou por situações que não precisava ter passado, porque ele falou, contou os seus sonhos, porque gerou inveja, gerou a ira. Os irmãos deixou a maldade entrar no coração e ele decidiu vender José. José foi vendido como escravo, foi para o Egito, ficou na casa de Potifar. A mulher de Potifar criou uma armadilha para ele. Ele foi parar na prisão. Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele não precisava ter passado por aquilo, mas passou. Tem promessa que Deus nos faz. Tem caminhos que a gente não precisa passar, mas com as nossas atitudes, talvez a gente fala demais, a gente chega naquela promessa, mas por caminhos que não precisava ter passado. E José chegou a ser a autoridade, né? Um plano de Deus. E depois que ele estava lá, sendo autoridade,
ele reencontrou seus irmãos. Se a gente for olhar com o orgulho humano, ia dizer assim: olha, Deus é justo, colocou eles nas minhas mãos. Mas não foi isso que José fez. José, antes disso, já tinha perdoado seus irmãos. Lá atrás, os nomes tinham significado. Um dos filhos de José era Manassés. Deus me fez esquecer. Ou seja, Deus o libertou. E quando José reencontra seus irmãos, a diferença de quem libera o perdão. José estava em paz. José viu as coisas diferentes. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui com o propósito de abençoar vocês mesmos. José não tinha mágoa dos irmãos. José abençoou os seus irmãos. Mas os irmãos de José, lembra o perdão, pedir perdão e perdoar? Os irmãos de José não estavam em paz. Porque quando Jacó, Israel morreu, os irmãos de José achou que ele ia se vingar. Só não tinha se vingado dele por causa do pai. Tem um momento que ele fala assim, para eles ficarem em paz, em outras palavras: eu não sou Deus, quem sou eu para punir vocês? Fiquem em paz. Ou seja, eu já perdoei. Talvez foi aí que os irmãos de José descansou. Mas será que por muito menos, se a gente tivesse a oportunidade de reencontrar a pessoa que nos feriu, a gente ia ter essa atitude que José teve de perdoar? Não só perdoar, como estender as mãos. E Jesus fala: perdoai-vos. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Aleluias. Mateus 18, do 23 ao 35. Uma parábola, que Jesus fala assim: por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, postando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, nada se comparar ao que ele devia. E lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então os seus conservos, postrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, isso é sério. Se você não perdoar, esquece o céu. Se você não perdoar,
esquece a vida eterna. A falta de perdão, desculpa a palavra dura, a falta de perdão é um passaporte para o inferno. E tem muitos crentes que talvez falem: eu não sou Deus para perdoar. Ah, quem sou eu para perdoar? Irmãos, se não perdoar, infelizmente, é uma palavra dura. Talvez eu vim aqui para dizer que eu ia ser abençoado, irmãos. Tem pessoas presas no mundo espiritual que não conseguem prosperar, não conseguem ter alegria na vida, não conseguem ser ouvido pelo Senhor, porque não perdoa. A falta de perdão é um bloqueio. As suas orações é bloqueada. Não adianta, você vai orar, passar anos e você vai continuar adoecendo com a alma ferida. A falta de perdão é como se fosse uma doença, uma ferida interna, infeccionada, cheia de pus, doendo, que talvez você não tenha mais força de furar, de tirar a impureza, mas você vai falar assim: eu vou mexer nisso, vai doer, mas você vai ter a chance de se libertar da enfermidade espiritual. E quando você se liberta dessa enfermidade, Deus vem com bálsamo, Deus vem com a cura, Deus vem com abraço. As coisas começam a fluir na sua vida, porque você é livre. A Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Você é livre. Não, mas eu só tenho um ressentimento. Não, libere perdão. E se você ofendeu alguém com palavras, ou o Senhor te trouxe à memória algo que foi falado, algo que foi feito, e você vai dizer assim: eu não vou lá, que a pessoa não vai nem olhar para mim. Vá. A partir do momento que você pede perdão, você vai estar livre. A partir do momento que você perdoa: mas eu não estou sentindo de perdoar. Primeiro, a fé. Primeiro a gente acredita, depois a gente vê. Primeiro a gente obedece, depois vai vir um sentimento de paz, de alegria. Porque se você não perdoa, você vai começar a adoecer, a alma começa a adoecer, vai vir para o físico, e você vai chegar no médico: doutor, eu não estou bem. O médico vai te examinar, você não tem nada. Doença na alma, doença que vai fazer você regredir. Mas eu creio que aqui é um povo maduro, um povo santo, um povo que é fraco, falho, mas que toma posse de cada ensinamento do Senhor. Foi o mês todo falando sobre a igreja que perdoa, um assunto muito importante, a qual preparei bastante assunto, mas que o tempo é rápido, não dá. O tempo, ele não encobre a falta de perdão. Um exemplo: Jacó trapaceou com Esaú, fugiu com medo de morrer, com medo que seu irmão o matasse. Depois de muito tempo ele volta, e ele mandou os seus servos ir lá avisar Esaú. Esaú vinha com uns 400 homens, e a Bíblia diz que quando ele soube disso, ele se perturbou. Por que ele se perturbou? Porque ele precisava pedir perdão, ele precisava se libertar, ele precisava ser transformado. Até no momento que ele teve a oportunidade de abraçar o seu irmão e chorar, que eu creio que Esaú já tinha o perdoado. E a partir daquele momento a vida de Israel foi mudada, foi direcionada por Deus. Ele viveu algo novo, algo diferente. É assim a vida de todos nós que cremos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela nos alimenta. A palavra do Senhor, ela nos transforma. A palavra do Senhor, muitas vezes a gente não tem nem como
conceituar, porque vai muito além do nosso entendimento. Ah, mas eu queria ouvir algo do Senhor, algo profético do Senhor. Então, se você tem algo contra seu irmão, ou se você precisa liberar um perdão contra o seu irmão, por menor que seja, se tiver algo pequenino, libere. Porque a partir do momento que você liberar, lá em Isaías 43, 19, fala assim: eis que fareis uma coisa nova. Quando você obedece o Senhor, Ele vai dizer assim: eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Eu vou fazer diferente na sua vida. Porque você perdoou, mas eu já tinha te perdoado primeiro. Quando você não perdoa, você retém o perdão de Cristo sobre a sua vida. Jesus já veio, o sacrifício já foi feito, o perdão dele já está aí. Mas se você não seguir os parâmetros, se você não for fiel até o fim, você vai perder a coroa. E ninguém quer morrer na praia, né? Como fala o ditado popular, todo mundo quer chegar lá. Amém, amados? Eis que fareis uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Vou fazer um milagre na sua vida se você obedecer a minha palavra. Vou fazer algo diferente, algo novo na sua vida. E se você tomar posse, você vai vir testemunhar: olha, eu vi algo diferente. E eu tenho certeza que quando alguém te ferir, e quando falarem de perdão, você vai olhar esta palavra e ver de uma maneira diferente. Espera aí, além de eu adoecer, eu posso perder a minha salvação? Além de eu não prosperar, as minhas orações vão ser bloqueadas, o Senhor não vai ouvir as minhas orações. Jesus veio para restaurar o relacionamento de você e Deus. Através de Cristo Jesus, você tem essa liberdade com o Senhor. Mas se você não perdoa, você perde esse acesso. Porque está escrito aqui: você não perdoa, você não é perdoado. E não é um texto interpretativo, é um texto direto, claro. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluias. E lembre-se: mas foi uma palavra muito dura. Você falou: se eu não perdoar, eu não entro no reino dos céus. A Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que ama. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.